Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eu queria te convidar agora para você, não sei se você teve a noção do que você acabou de cantar. Você está se rendendo ao Senhor, se rendendo à presença dEle, que é real neste lugar. Então o louvor vai cantar mais uma vez esse refrão. Eu queria que você fizesse dessa música uma oração de rendição, dizendo: Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade, não a minha. Eu abro mão dos meus desejos para cumprir o teu propósito na minha vida. Os planos do Senhor são maiores, são melhores que os nossos, irmãos. E quando nós nos rendemos à vontade dEle, nós vivemos o sobrenatural, a abundância do Senhor nas nossas vidas. Então declare isso. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia, faz em nós, Senhor, o teu querer. Faz em nós a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Faz em nós, Senhor, os teus planos, os teus projetos sendo realizados, Pai. Na tua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Oh Pai, nós nos rendemos, nós damos o primeiro passo, Senhor, para que a tua graça e o teu favor nos alcance. Pai, nos colocamos, Senhor, agora, Pai, rendidos ao que o Senhor quer compartilhar conosco nessa noite. Que a tua palavra venha ser pregada conforme o teu Espírito quer, Pai. Eu declaro as pessoas saindo daqui transformadas por essa palavra, porque a tua palavra é viva, é vida, a tua palavra é eficaz, e a tua palavra ela não volta vazia, ela gera fruto, Pai. Que possa gerar fruto no coração dos meus irmãos. Aleluia, amém, amém. Vira para o seu irmão que está do seu lado. Fale graça e paz. Se você ainda não cumprimentou ele, dá um sorriso bem gostoso para ele. Fala que bom estar aqui com você. Pode se assentar, irmãos. Nós estamos no nosso culto Quinta Fé. E nesse mês, a gente está com a série Vida de Fé. Obrigado, louvor. Quase deixei eles aqui. Vida de Fé, amém? E eu não poderia começar essa ministração sem antes a gente citar Hebreus 11:1. Porque quando alguém fala sobre fé, qual que é o versículo que vem na nossa mente? O significado de fé que está na Bíblia, né? Que fala: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção de fato que não vemos. Irmãos, fé é certeza. Fé não é dúvida. E aí, quando o pastor Fabrício, ele lançou o tema, né, do mês, eu falei: gente, a gente faz parte mesmo de uma igreja da fé. Eu estou aqui há alguns anos e todos os cultos, irmãos, que eu estou aqui, fé é pregado. Fé é pregado. Nós somos uma igreja da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós somos uma igreja da fé, nós andamos em fé, amém? Então, nessa noite, eu quero trazer algumas realidades que talvez você já pode ter ouvido. Mas eu quero convidar para você abrir o seu coração e receber cada palavra aqui com muito amor. Não deixe as palavras saírem, entrar no ouvido e sair no outro. Não, guarda elas no seu coração. Medite nelas, eu tenho certeza que vai gerar vida dentro de você, amém? Porque essa palavra, cada dia que é pregado, cada dia que ela é pregada, ela gera vida, transformação em nós, amém? Então, fé, irmãos, é certeza, não é dúvida. Fé é você trazer à existência o que não existe. Fé é para hoje. Muita gente confunde fé com esperança. Mas fé
é para hoje, esperança é para o futuro. Eu tenho esperança que aquilo vai melhorar. Não, se você quer que hoje isso resolva, você tem que ter fé para isso se resolver. Amém? Então, a fé é você trazer a existência. Mas, Lohane, eu não estou vendo, não tem problema. Se você crer, você começa a trazer a existência. É isso, fé é crer, acreditar, não duvidar. Amém? A dúvida, irmãos, ela é o oposto da fé. É o oposto. Se você está tendo dúvida em alguma área, você não está tendo fé. Não adianta, elas não conseguem estar juntas. Ou você tem fé, ou você tem dúvida. Ou você acredita em Deus, ou você não acredita. Não tem como ser meio termo. Amém? E todos nós, quando aceitamos a Jesus, nós recebemos, junto com uma nova vida, uma medida de fé. Né? E eu queria pedir para você abrir lá em Mateus 17. Não precisa abrir, não, vamos ganhar tempo. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo, porque tem muito versículo para abrir. Vamos lá. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Com fé, irmãos, nada é impossível. Pode parecer um jargão, mas se isso estiver dentro de você, quando você agir em fé, andar em fé, você vai falar, é possível acontecer. É possível trazer existência. E eu não sei se você é curioso, mas eu sou muito curiosa. Alguém aqui já viu o tamanho de um grão de mostarda? Ou alguém aqui não viu ainda o tamanho de um grão de mostarda? Eu trouxe para você ver. Eu acho que vai ser quase impossível de você ver. Mas esse aqui é o tamanho de um grão de mostarda. E a palavra diz que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, olha, é quase impossível até segurar, nós vamos fazer os montes se moverem. Será que você não consegue acreditar que você tem uma fé, pelo menos, desse tamanho? Eu creio que a sua fé é muito maior que isso aqui. E se você acreditar na fé que você tem, se você andar nessa fé, você vai mover montes. Você vai mover situações. Então, eu queria que toda vez que você tivesse alguma dúvida, se algo surgir no seu coração que não provém de fé, lembre de um grão de mostarda. Fala, eu tenho a fé pelo menos de um grão de mostarda. Porque as coisas vão acontecer. O impossível vai acontecer na sua vida. Amém? Aleluia. E a fé, irmãos, ela pode ser esticada. Ela pode ser alargada. Se você receber uma medida de fé, essa medida ela pode se multiplicar. Ela deve se multiplicar. E como a gente faz isso? Ouvindo a palavra, meditando na palavra. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais a sua fé ela é esticada. Quanto mais você vive desafios e pela fé você vence eles, a sua fé é esticada. Porque você não abandonou a sua fé. Amém? Aleluia. E para nós vivermos uma vida de fé, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender quem nós somos. Não tem como nós vivermos uma vida de fé sem entendermos quem nós somos nele. Nós não somos qualquer um. Nós somos filhos. Filhos amados e filhos queridos. Ei, Deus, Ele não tem preferência de um filho para outro. Deus não só abençoa um filho e não abençoa um outro. Os pais naturais daqui da terra não fazem isso. Por que o nosso Deus vai fazer isso? Sendo que a gente tem um Deus que é dono do ouro e da prata. Um pai que é dono de todas as coisas que tem nesse mundo. E por que Ele não quer te abençoar? Mas quando você entende quem você é em Cristo, quando você toma posse do que a palavra diz sobre os filhos de Deus, quando você entende o sacrifício de Jesus na cruz, pela minha vida e pela sua vida, que não há mais condenação na sua vida, não há mais peso de pecado sobre você, você começa a viver uma vida de fé. Porque você entende que o que Jesus fez não foi em vão e você vai colocar em prática isso. Aleluia! Tudo que Jesus conquistou por nós na cruz, irmãos, não foi por merecimento. Não foi. Eu quero te dizer uma coisa que pode talvez te espantar. Mas o que o mundo diz aí de crença de merecimento, eu vou quebrar um tabu agora. Com Deus não tem isso. Você não recebeu a salvação quando você aceitou Jesus, não foi porque você merecia, mas porque Ele te ama. A salvação nós recebemos por amor, não por merecimento. Não é pelo que nós fazemos,
mas é porque nós levantamos a nossa mão e declaramos perante todos que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Nós reconhecemos o sacrifício dEle na cruz. Então foi por amor, pela minha vida e pela sua, que Jesus pagou um preço, que Deus enviou o seu Filho, para que hoje nós nos tornássemos também filhos. Então, se você acha que você tem que fazer algo para receber alguma coisa de Deus, para ser salvo, não, você não tem. Você só tem que entender esse amor e receber esse amor. Porque foi por amor. E a fé, irmãos, ela opera pelo amor. E se você continuar lendo Hebreus 11, você vai ver ali os heróis da fé. Eu acho que todo mundo aqui, pelo menos, já deu uma folheada, né? Nesse capítulo. E eu queria até te instigar a você, quando chegar em casa, você pegar Hebreus 11 e você ler ali sobre as histórias dos heróis da fé. Mas nessa noite, eu quero falar sobre outro personagem, outra história na palavra. O pastor Pedro, quem estava aqui domingo, ele até deu uma pincelada um pouco no que eu ia falar, sabe? Mas amém, Deus é bom e maravilhoso e a palavra dele tem que ser pregada mesmo. E eu queria que você abrisse, agora você vai abrir comigo, lá em Marcos 2, no versículo 1. Aqui fala da história do paralítico. Vamos lá. Todos acharam? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Eu vou ler até aí. Nessa passagem eu quero tirar 4 pontos com vocês. O primeiro ponto é que ouviram falar de Jesus. Se ouviram falar de Jesus é porque alguém falou. E é muito importante isso, irmãos. A gente não está aqui nessa terra para brincar de passar tempo. Porque melhor do que estar aqui é estar com o Senhor. Onde não há dor, não há sofrimento, não há falta, onde não há tribulação. Aí sim é bom. Mas tem um propósito de estarmos aqui na terra. E esse propósito é pregar Jesus. É pregar a palavra, é falar quem Jesus era, quem Jesus é e quem Jesus sempre será. Dizer que Jesus mudou a sua história e pode mudar a história da pessoa também. Eu acredito muito, irmãos, no poder do testemunho. Muito, muito mesmo. Eu acho incrível quando as pessoas sobem num púlpito ou até mesmo numa roda de pessoas e elas começam a dar testemunhos do que Jesus fez na vida delas. Uau, isso é incrível, nós estamos glorificando o nome dele. Ou você acha que as bênçãos que o Senhor te dá é para você guardar só para você? Não, irmãos. Todas as bênçãos que vêm na sua vida, que vêm na sua família, que vêm na sua casa, é para você engrandecer o nome dele. Vá e conte a outros. Vá e fale desse poder que operou dentro da sua casa, dentro do seu lar. Então aqui eles ouviram falar de Jesus. Se eles ouviram é porque alguém falou, então eu te desafio a você falar mais de Jesus. É muito pouco tempo o que a gente está aqui. Hoje é uma média de quê? Não sei quanto que está a média de vida. 80, 85 anos? 120? Glória a Deus, amém. Mas é muito pouco tempo perto do que a gente vai viver com Cristo, que é uma eternidade, amém? Mas nós precisamos, nesse tempo que estamos aqui, nos posicionarmos como filhos de Deus, como irmãos de Cristo e propagar o Evangelho. Da mesma forma que tem pessoas lá fora, que estão sedentas por ouvir a palavra. Tem pessoas aqui dentro que vão ser enviadas para lá fora. Eu tenho certeza que todos os dias na sua vida, pelo menos uma pessoa que não é crente aparece perto de você. Dê testemunho. Gente, tem hora que a gente pensa que pregar é difícil. Mas quem disse que pregar tem que ser num púlpito? Quem disse que pregar tem que ter um esboço? Pregar é com a sua vida. Pregar é 24 horas lá fora. Aqui dentro pregar é muito fácil.
Mas lá fora, aonde os olhares estão todos voltados para você, aí sim que nós precisamos pregar quem é Cristo, porque as pessoas precisam ver em nós que há algo diferente. Porque se as pessoas não verem que há algo diferente em nós, elas não vão querer ter o que nós temos. Amém? O segundo ponto são os 4 homens que trouxeram o paralítico. O pastor Pedro até pincelou isso também um pouco, mas eu quero me aprofundar. Alguns estudos sobre essa história falam que eram 4 amigos, mas na palavra falam que eram 4 homens, amém? E esses homens, irmãos, eles decidiram agir pelo próximo. Não era eles que precisavam da cura, não era eles que precisavam da bênção, era o amigo, era o paralítico que precisava. E o que eles fizeram? Primeiro eles ouviram falar que Jesus estaria em algum lugar, e eles disseram, então vamos levar aquele paralítico até a Jesus. E eu quero dizer nessa noite, irmãos, nós precisamos ser amigos das pessoas. Nós precisamos olhar para as pessoas com amor e não com interesse. Jesus, em nenhum momento do tempo que ele passou aqui na terra, ele olhou para algum ser humano por interesse. Muito pelo contrário, ele queria dar tudo o que ele tinha. E não receber, era dar. E na palavra diz que quando damos, nós somos abençoados, amém? É melhor dar do que receber. E Jesus sempre deu. Se nós estamos aqui para dar sequência no chamado de Jesus na terra, nós precisamos também dar ao nosso próximo. E eu não estou falando de dinheiro não, irmãos. Se Deus te tocar nessa área, amém, abençoa a vida de pessoas. Mas eu estou falando do seu tempo, da sua atenção, do seu amor ao próximo, do seu sorriso. Ei, você pode sorrir. Graças a Deus acabou aquela época de pandemia que ninguém podia sorrir, mas ninguém via. Agora nós podemos sorrir e muita gente tem ficado com o sorriso tampado, demonstrando tristeza, demonstrando perda, demonstrando falta. Mas não é isso que Cristo conquistou por você, irmãos. Está difícil, então mostra para o diabo que ele perdeu e que mesmo estando difícil vai melhorar, porque você crê nisso. E se você não posicionar em alegria, não se posicionar em paz, não posicionar em amor, as coisas não vão acontecer na sua vida. Porque aí você não está agindo em fé. Então esses amigos, irmãos, eles abriram mão do interesse deles pelo interesse do outro. E eu quero dizer algo que quando eu estava preparando essa ministração veio muito forte ao meu coração. Se permita ser amigo, mas também se permita ter amigo. Tem muita gente que acha que viver no mundo aqui sozinho é isso e pronto e acabou. Mas não é isso que Deus tem para nós. Sempre houve relacionamento. Sempre houve amizade. Sempre houve companheirismo. Jesus nunca estava só. Sempre tinha gente com ele. Por onde Jesus ia pessoas acompanhando ele. Então nós precisamos fazer como esses 4 amigos, esses 4 homens fizeram com o paralítico. Abrir mão do nosso próprio interesse pelo interesse do outro. Vamos parar de ficar olhando para o nosso próprio umbigo. E começar a olhar pela causa do outro, irmãos. Se hoje você está forte, você não está passando por nenhuma adversidade, dê glória a Deus por isso, mas ajude quem está passando. As pessoas contam com você. Tem gente que está perto de você esperando talvez você está bem? Eu posso te ajudar? Ou talvez um sorriso. Por isso que aqui sempre quando você vê o culto, alguém vai falar, dê um sorriso para a pessoa, cumprimente, dê a paz. Porque a gente sabe como é importante essa ligação um com o outro. Amém? E um outro ponto dessa passagem também são os obstáculos que apareceram para aqueles homens. Meu Deus, eu não sei se você já leu essa passagem com esse entendimento. Quantos obstáculos apareceram? Primeiro, a multidão. Imagina, irmãos, vamos trazer para a nossa realidade. Imagina a gente indo num show gospel, amém? Porque a gente vai em show gospel. Glória a Deus, aleluia. Então, imagina a gente indo para um show gospel e aqui em cima o cantor, amém? E aquela multidão ali embaixo. Imagina aquela multidão entrando 4 homens com uma maca e um paralítico em cima dela. É uma coisa muito surreal. Eu não sei você, mas na minha cabeça passa assim, amanhã Jesus vai estar em outro lugar, eu vou até ele. Olha quanta gente, a gente não vai conseguir chegar. Então, o primeiro obstáculo que esses homens passaram foi a multidão. Eles não se importaram com a quantidade de pessoas. Por quê? Porque o foco deles não estava ali. O foco deles estava em Jesus, em conquistar a cura para aquele homem. Amém?
Outra coisa, outro obstáculo que eles passaram foi: como a gente vai levar essa maca até Jesus? E eles viram a casa. Ok, como a gente vai colocar esse homem dentro da casa? Eu estou parafraseando, viu? Como se a gente estivesse lá. Como vai ser? Antigamente, nas casas, na época de Jesus, tinha um buraco no teto que era coberto. Para a parte de agricultura, essas coisas assim. E tinha uma escada na lateral da casa também. E eles foram mais do que depressa, falaram: vamos subir pela escada. E a gente abre o telhado, porque aqui fala que eles tiraram uma parte do telhado, e a gente desce o homem por ali. Cara, quantos obstáculos eles podiam ter desistido. E o que eles fizeram? Persistiram. Não vamos desistir, porque ele vai ser curado. Não vamos desistir, porque ele vai ser curado. E eles passaram por mais um obstáculo, por mais 2 obstáculos. E aí, chegando lá em cima, imagina descer uma maca por um buraco. Imagina descer uma maca aqui. É uma coisa muito difícil, imagina o peso. Mas eles conseguiram. E Jesus vendo, que é o quarto tópico, a fé deles, ele ficou muito perplexo, para o lado bom, tipo: uau, que fé foi essa? Que esses 4 homens tiveram, que não olharam os obstáculos, mas decidiram trazer esse homem aqui. Por causa da fé deles, Jesus disse que ele foi curado. Você entende que quando você anda com pessoas que têm a mesma fé que você tem, ou fé maior, você vai receber cura, transformação, milagres na sua vida? Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, com quem nós temos nos associado. Precisamos tomar muito cuidado com quem nós temos andado. Nós precisamos sim ser amigos de todos, amém? Mas cuidado com quem você compartilha as suas coisas. Cuidado com a influência que as pessoas vão gerar em você. Compartilhe com pessoas que comungam a mesma fé que você. Porque um exemplo que a gente sempre dá, um casal quando está passando por alguma adversidade, se você se aconselhar com alguém da fé, alguém que crê em Jesus, vai dizer assim: continue firme, vai melhorar, vou te ajudar em oração. Esse deve ser o nosso posicionamento. Mas se você for no mundo, o que o mundo vai dizer? Se for uma mulher: nossa, você é muito bonita, para com isso, daqui a pouco você arruma outro. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é relacionamentos serem acabados, mas sim que haja entendimento e que a paz governe naquele meio. Amém, irmãos? Aleluia. Então, irmãos, cuidado com quem você tem se associado. Quando você se associa com pessoas que têm fé, o resultado é bênção. Amém? E uma vida de fé, ela é vista. Você sabia disso? Eu vou repetir. Uma vida de fé, ela é vista. Quando eu entrei nessa igreja, o Tarcísio, ele falou uma coisa que, assim, não sei se todos conhecem, né, mas o fundador do nosso ministério é o apóstolo Bud, que infelizmente ele não está mais no nosso meio. Ele está com Cristo. Mas é como se eu já conhecesse o apóstolo Bud, de tanto que a gente ouve falar, de tanto que a gente vê os resultados, é como se eu conhecesse ele. E ele dizia uma coisa que o Tarcísio disse que eu nunca esqueci. Se você ficar 5 minutos com uma pessoa, você vai ver se essa pessoa é da fé ou não. Pela forma que ela fala. Pessoas que são da fé não se posicionam em dúvida, em medo. Pessoas que são da fé declaram a palavra e diz que só vai melhorar. Diz que só vai ter avanço. Se apega em versículos. Isso sim, são pessoas que vivem uma vida de fé, que não são abalados pelas circunstâncias, mas estão firmados na palavra. Amém? E a Bíblia, nós conseguimos ver várias histórias de pessoas que creram e receberam a sua bênção. Várias. Tem a mulher do fluxo de sangue. Nossa, é uma das histórias que eu mais amo na Bíblia. Que ela não podia. Quantos obstáculos também aquela mulher não poderia chegar até Jesus? Ela era considerada impura, suja. Nem perto de homens ela podia estar. Mas ela não olhou os obstáculos. Ela disse: se eu apenas tocar, eu vou ser curada. Ela não queria nem que Jesus impusesse as mãos dela. A fé dela era tamanha que se ela tocasse na orla das vestes de Jesus, ela já seria curada. Ela teve fé e ela agiu. Ela não ficou parada, sentada num canto, esperando Jesus passar para que, se der, ela encostar. Não, não. Ela virou e falou assim: eu vou até esse homem, e eu vou tocar nas vestes dele, e eu vou ser curada. E ela foi curada. Então, quando você se posiciona em fé, as bênçãos chegam na sua vida. Amém?
E tem uma outra história também, que eu vou só passar por alto, que é de Davi e Golias. Essa história de Davi e Golias todo mundo conhece. Davi era um pastor de ovelhas. E aí um dia, ele chegou num campo de batalha, e ele viu que de um lado estavam os filisteus e do outro lado estava o exército de Israel. E aí ele ouviu aquele gigante afrontando o exército do Deus vivo. E ele ficou indignado com aquilo. Ele falou, se não tem nenhum homem, eu estou explicando, tá, gente, do meu jeito. Se não tem nenhum homem aqui, eu vou lá, eu vou lutar contra ele. Só que eu queria que você enxergasse. Imagina Davi, na Bíblia fala que ele era um homem de estatura baixa. Imagina Davi, um homem pequeno. Imagina Golias, um homem gigante. Você acha que Davi ia ganhar? Aos olhos naturais? Não. Aos olhos naturais não ia ganhar. Tanto que o exército de Israel falou assim, você está doido? Um dos irmãos dele falou assim, o que você está fazendo aqui? Vai cuidar das poucas ovelhas que ainda tem. Mas só que Davi, ele entendia quem estava com ele. Ele entendia que ninguém podia afrontar o Deus dele. E aí o que ele disse? Quem ousa afrontar o exército do Deus vivo? E ele virou para Saul e falou assim, eu vou. Eles ainda tentaram colocar uma armadura em Davi, mas não deu certo, porque não cabia nele. Ele pegou o que ele dominava, o que ele tinha, e ele foi. Só que antes de acontecer, que todo mundo sabe que Davi conseguiu, né, acabar com Golias, mas antes de acontecer, Golias afrontou Davi. Golias começou a falar palavras que estava tentando intimidar Davi. Só que o que Davi fez? Ele se posicionou e ele usou também as palavras para dizer quem é você para vencer o exército do Deus vivo. Então ele não se importou com que as palavras que o gigante lá estava dizendo, mas ele se posicionou na certeza que ele tinha, que Deus estava com ele. Que a vitória já era certa ali. Ele não teve dúvida, irmãos. Não teve dúvida. Olha quantos obstáculos Davi passou. Ele não tinha domínio daquilo ali, não era a profissão dele. Ele não tinha uma armadura que o protegesse. Não cabia nele. Ele tinha uma multidão que estava julgando a decisão dele. E mesmo assim, ele não desistiu. Mesmo assim, ele disse, eu vou contra esse homem. E ele disse o que ia acontecer. E como foi? Aconteceu daquele mesmo jeito. Deixa eu te dizer uma coisa. O diabo tenta nos intimidar. Lançando palavras contra as nossas vidas. Lançando palavras na nossa mente. Ele tenta nos paralisar todo o tempo. Todo o tempo. Mas nós não podemos permitir isso, irmãos. Nós temos que tomar posse da autoridade que foi constituída por nós de novo. Deus nos criou com uma autoridade, mas por causa do pecado, essa autoridade foi entregue a Satanás. Só que quando Jesus veio e pagou um preço, ela foi restaurada em nós de novo. Hoje nós temos autoridade para pisar na cabeça do diabo e dizer, você perdeu, acabou, na minha vida não, na minha família não. Essa era a certeza de Davi. Que ali o gigante já tinha perdido, porque ele sabia quem era o Deus dele. Então, irmãos, quando estamos em fé, temos ousadia para encarar as oportunidades. Vou repetir, guarde isso no seu coração. Quando estamos em fé, temos ousadia para encarar as oportunidades. Amém? E a fé, irmãos, ela exige uma ação. Não adianta você crer e você ficar parado esperando cair do céu. Você precisa agir conforme a sua fé. Então, a fé, ela tem uma ação. Crer e ficar parado não é o que a palavra nos ensina, irmãos. Você precisa crer e você precisa agir conforme você está crendo. Guarde isso, se você está agindo, se você não está agindo é porque você não está tendo fé suficiente. Se você está parado, é porque você não está tendo fé suficiente para mover as circunstâncias. Uma vida de fé não é uma vida de passividade. Nós precisamos nos levantar e fazer algo. Eu estava vendo uma ministração, e aí o pastor ele falou a seguinte frase: se a sua fé não move os seus pés, elas não irão mover montanhas.
Se a sua fé não move os seus pés, que está com você, que é você que precisa fazer, elas não vão mover montanhas. Precisamos sair da comodidade, irmãos. Tem muita gente que quer viver o sobrenatural de Deus, quer viver mais, o além, mas quer viver da mesma forma. Não tem como você querer viver coisas novas, tendo as mesmas atitudes. Se você quer viver algo novo, tem atitudes novas, atitudes diferentes, mas atitudes condizentes com o propósito de Deus para a sua vida. Por isso que a primeira coisa que a gente precisa entender é quem nós somos e qual o nosso propósito nessa terra. Porque aí sim, você vai andar conforme o curso da palavra, não conforme o curso do mundo, e sim conforme a palavra nos orienta para viver. Então, irmãos, saia da comodidade. Eu sei que tem hora que é cômodo, é bom, é gostoso ficar naquele lugar de zona de conforto, né? Mas vamos começar a agir. Vamos começar a fazer coisas diferentes, porque Jesus está voltando. E vai ser perguntado para nós, o que nós fizemos? Não quero trazer peso para você nessa noite. Não quero, irmãos, de verdade. Estou falando tudo aqui com muito amor. Mas a gente precisa, tem hora, tomar um choque de realidade para a gente agir. Chega de vivermos anos, vira ano, e a gente só promete, e não faz coisa diferente. Quantos aqui não precisa levantar a mão, mas no dia 31 de dezembro escreve lá uma lista do que vai fazer para o ano seguinte. E você nem pega naquela lista. Você nem ora por aquilo. Você só escreve e guarda. E isso não vai mudar a sua vida. Mas se você escreve, não estou falando que tem que escrever, amém? Só estou dando um exemplo. Mas se você escreve, você rega aquilo ali com oração e declara todos os dias, porque aí vai acontecer. Isso é a fé. Mas eu só vou te dizer uma coisa. Peça conforme a palavra. Porque se a gente pedir mal, pedir errado, não vai chegar. Então, peça conforme a palavra. E uma vida de fé é uma vida constante. Na palavra de Deus, para mim, eu acho que o maior exemplo de constância, para mim, foi Paulo. Paulo sofreu perseguição. Paulo foi preso, foi açoitado. E mesmo assim, depois que ele se rendeu a Jesus, ele foi uma pessoa totalmente diferente, foi constante até o último dia da vida dele. Mesmo na prisão, ele não desistiu da fé que ele tinha. Mesmo sendo açoitado, ele não desistiu da fé que ele tinha. Mesmo sofrendo todas as perseguições, ele não desistiu da fé que ele tinha. Ele foi constante. Ele foi firme. Porque eu não sei se você sabe o significado de constante. É firme, perseverante, contínuo, incessante, ininterrupto, persistente, invariável. É alguém que não vai ficar balançando por um lado e para o outro. É alguém que está firme na rocha e tem certeza do que está fazendo. Então, nós precisamos ter uma vida constante no Senhor. Precisamos ser constantes na fé, irmãos, diante das tribulações. Eu sei que tem tribulação que chega até nós, chega até mim também, irmãos. Eu não estou livre de passar por provas, tribulações, não. Eu sou ser humano como vocês. Então, tem hora que bate também na minha porta. Mas a diferença é como a gente se posiciona mediante as tribulações que aparecem. Porque na palavra diz que nós teríamos leves e momentâneas tribulações. Em nenhum momento a palavra diz que teríamos tribulações, seria o resto das nossas vidas. Porque pela fé elas se tornam leves e momentâneas. É pela fé que elas se tornam assim. Porque se você não tiver fé, talvez o fardo vai ser tão pesado que talvez você não aguente. Mas se você tiver fé e declarar a palavra, vai ser leve, vai ser fácil e vai ser rápido. Porque você crê nele e ele já liberou todas as bênçãos para você. Não tem mais bênção que Deus tem que liberar. Ele já liberou. Nós precisamos agora tomar posse dessas bênçãos pela fé. Mediante a sua vida de fé. O inimigo da nossa fé é a confissão errada. Eu não sei se vocês já passaram por outras religiões, mas tem uma religião que tem muito o lado do confessionário, né? Que é o quê? É você entrar dentro de uma... Hoje eu já nem sei mais se é aquela casinha ou se é uma sala, mas você confessar ali os seus pecados.
É assim um confessionário. Então, muitas das pessoas acham que, quando a gente fala que a confissão errada é isso, é você confessar de forma errada para alguém. Mas não é isso que eu quero dizer nessa noite. A confissão que eu quero dizer são as palavras que saem da sua boca. Se as palavras que saem da sua boca for negativo, for errada, não for conforme você está orando e declarando conforme a palavra, não vai acontecer e a sua fé, ela não vai ser firmada. As confissões erradas, irmãos, elas anulam as nossas orações. Tem muita gente que não recebe a bênção que tanto está orando, anos e anos e anos, porque tem confessado errado. Você quer um exemplo? Alguém está com uma enfermidade. Eu não vou usar o exemplo de ninguém aqui, porque ninguém aqui está com enfermidade, porque nós somos sarados, amém? Mas alguém está com uma enfermidade. E aí ela ora, Senhor, me cura dessa enfermidade. Eu creio que o Senhor pode fazer isso. Ok, ela fez a oração, né? Aí vem um amigo. E aí, como que você está? Nossa, eu estou com uma enfermidade que não sai de mim. Você confessou o oposto que você orou. Quando nós oramos ao Senhor, nós precisamos ter fé e acreditar que já aconteceu, que já se manifestou. Mas eu não estou vendo, mas você está crendo. E quando você crê, você confessa conforme você crê, não conforme o que você está vendo. Então, se tiver alguma enfermidade no seu corpo, comece hoje a se posicionar de forma diferente. Comece hoje a declarar, eu já sou curada, mas eu ainda estou com enfermidade, mas eu já sou curada. Ela já está saindo, sai agora em nome de Jesus e comece a declarar isso. E vai se manifestar na sua vida. Porque a palavra de Deus, ela não é mentira. Ela é verdade, irmãos. E se você colocá-la em prática da forma certa, você vai colher grandes frutos. Então, cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado. Quando Deus criou o mundo, Ele criou pela palavra. Deus tinha fé, e a partir do momento que Ele tinha fé, Ele fez o quê? Ele disse. Então, fé, depois dizer. Só que não foi só fé e dizer, Ele agiu também. Porque se fosse só falar, Ele disse, haja, e começou a aparecer as coisas. E não foi 10 mil anos depois, não, foi instantâneo. Eu creio que foi instantâneo. E essa é a fé que nós temos, para quando nós dissermos as coisas, elas têm que acontecer. Porque o mesmo poder que estava em Jesus, está em nós hoje. O mesmo poder. O Espírito Santo, que guiava Jesus em todas as coisas, ele está hoje em nós. Esse poder opera dentro de nós, irmãos, e precisa se espalhar para fora. Amém? Aleluia. Em 2 Coríntios 4:13 fala, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Não existe fé sem confissão. Não existe. E uma confissão errada constrói uma vida de fé. Uma confissão diária correta constrói uma vida de fé sólida e positiva. Uma vida de fé é você crer, confessar e receber. Você crê, você confessa e você age da forma que você já tenha recebido aquilo que você pediu. Isso é você ter uma vida de fé. Não é as circunstâncias que vão ditar o curso da sua vida, mas é a fé que você tem em Deus, que vai te orientar e te direcionar a você viver cada dia. Pode se levantar a adversidade? Pode, mas já perdeu, já acabou, não tem poder em você. Porque Cristo já conquistou o melhor para nós. Muitas pessoas, irmãos, elas confessam de forma errada, por causa de medo. O medo, ele tem paralisado as pessoas de receber o melhor de Deus. E medo, ele não é fé. Medo tem a ver com incredulidade. Medo tem a ver com dúvida e não tem a ver com fé. Não tem. Há 2 caminhos que você pode trilhar hoje. A fé ou o medo. A fé ou a dúvida. A fé ou a incredulidade. São 2 caminhos. Não é um caminho onde você tem todos, mas são 2 caminhos que você decide por onde você quer trilhar. E uma vida de fé é uma vida de confiança em Deus, resultando em paz. Isso eu ouvi do pastor João Roberto Albuquerque, num podcast que ele fez com mais 2 pastores lá em Campina Grande.
que justamente o pastor Perilo fez a seguinte pergunta para ele. Pastor João Roberto, resume para mim o que é uma vida de fé. E ele virou e disse que uma vida de fé é confiança em Deus, resultando em paz. O que quer dizer isso, irmãos? É uma confiança que você não é abalado pelas circunstâncias, mas sim é uma confiança de certeza, de que tudo vai bem, ou se não, que tudo vai melhorar. E quando você tem essa certeza, ela traz paz. Porque dentro de nós há a paz de Deus. Dentro de nós há o amor. Dentro de nós há a alegria. Dentro de nós há bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, porque é o fruto do Espírito. E está dentro de mim, está dentro de você. Então você já possui isso. E quando você entende isso, quando você vive uma vida de fé, com confiança em Deus, o resultado é paz, é tranquilidade, é mansidão, é certeza de que tudo vai bem. Amém? E eu quero te fazer uma pergunta. Quando você aceitou Jesus, ou aceita, se você ainda não aceitou, aceita Jesus como único e suficiente Salvador, qual é o seu maior desejo? Pode participar, gente. Conhecer, o que mais? Qual é o maior desejo quando a gente crê em Deus, aceita Jesus? Qual é o nosso maior desejo? Amém. O meu maior desejo é agradá-lo. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O nosso maior desejo precisa ser agradá-lo. Agradá-lo com o nosso posicionamento, agradá-lo com a nossa fé, irmãos. Porque quando você se posiciona em fé, você está agradando a Ele. A Ele. E me fala, quando um pai é agradado, o que ele quer fazer pelo filho? O melhor. Ele sente prazer em abençoar o filho. E é assim conosco. Quando andamos em fé, nosso Deus tem prazer em nos abençoar. Prazer em manifestar o melhor dele nas nossas vidas. Prazer em manifestar a abundância dele nas nossas vidas. Mas é tudo pela fé. E a fé, irmãos, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Só que o medo, a incredulidade, a dúvida, também vem pelo ouvir. Quem vai decidir o que ouvir é você. Você que vai decidir se você quer ouvir a palavra, meditar na palavra e andar em fé, ou se você quer ouvir medo, dar crédito para as dúvidas, para a incredulidade e andar em pecado, andar em desordem, andar em bagunça, porque é isso que o diabo quer na nossa vida. Pastor Edson de Lira disse algo que veio como flecha ao meu coração. Que ele disse que chegou um tempo de pararmos de falar o que vemos e começarmos a ver o que falamos. O que ele quis dizer com isso? Abra sua boca e comece a enxergar uma nova realidade na sua vida. Não é o que você está vendo que Deus tem para você, mas o que Deus tem para você é algo abundante, muito maior do que o que você está vendo. Então comece a declarar essa abundância, porque aí você vai viver ela. É isso, irmãos, essa é a chave. Essa é a chave. Chega de declarar coisa ruim, começa a declarar coisa boa. Chega de confessar errado. Chega de falar negativo. Isso não é jargão que a gente fala, não. Mas quando você se posiciona dessa forma, a sua vida muda. A sua vida muda. E eu quero te dizer uma coisa. Não fique calado mediante as circunstâncias. Não se cale mediante as circunstâncias. Porque se você calar, você está aceitando a festa de Satanás na sua vida. Agora, se você se posicionar e dizer, sai para lá, Satanás, aqui não, você está usando a fé que você tem para mover montanhas. E as coisas vão acontecer. Você entende que tudo está nas suas mãos? Que se quando você faz a sua parte, as bênçãos correm atrás de você? Não é Deus que tem que fazer porque Ele já fez tudo por nós? Agora é nós que precisamos nos posicionar de uma forma correta, vivendo uma vida de fé, para colher grandes frutos. É a nossa parte, irmãos. Essa é uma autorresponsabilidade que temos. Que não é jogar a culpa em um, a culpa em outro. Ah, eu não fui abençoado ainda porque Deus não quer. Não fala isso, não. Deus quer te abençoar. Deus já te abençoou com o melhor. Já está liberado para você. Você que precisa se posicionar e tomar posse disso. Temos um grandioso poder na nossa boca, irmãos.
nas nossas palavras. E você precisa gerar e liberar vida sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento, sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua igreja. Comece a declarar vida e coisas vão acontecer. Coisas vão acontecer, eu te garanto, porque eu creio nessa palavra que é verdade. Que é verdade. A palavra final na sua vida não é do diabo. A palavra final na sua vida é de Deus. E a palavra dele para a sua vida é abundância, alegria, gozo, vitória. É isso que Deus tem para você. Não é perda, não é tristeza, não é rancor, não é medo, não é dúvida, não é incredulidade. Não, não. O que Deus tem para você é só coisa boa. Se tem levantado pensamentos contrários a isso, ei, se posicione e comece a declarar a palavra. Parece fácil, mas eu sei que não é. Mas quando você começa a declarar a palavra, fica fácil. Porque você começa a ter domínio. E aí as coisas começam a andar, dar certo, dar frutos, e você fala, isso funciona. Isso funciona. O louvor pode subindo. Fé funciona, irmãos. Uma vida de fé gera bênção e não maldição. Uma vida de fé gera conquista e não perda. Uma vida de fé gera avanço e não retrocesso. E eu queria encerrar com 2 versículos. Se você quiser abrir, ou se você quiser anotar, ou se você só quiser ouvir. Primeiro é em 1 Coríntios 16, 13, que fala assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Não vá conforme o mundo está ditando para você ir. Se posicione com força, com fé, com coragem. Seja firme, seja inabalável, seja constante. Declare a palavra porque ela é vida. E o outro versículo está em 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, qual é a vitória que vence o mundo? A fé. A fé. Você quer vencer? Tenha fé. Tenha uma vida de fé. A fé não é só para momentos. A fé é uma vida. É diária, é todos os dias, todos os minutos. Amém? Se coloque de pé. Aleluia. Sabe, irmãos, eu queria orar aqui por pessoas, mas por algo bem específico. Preparando essa ministração, o Espírito Santo falou ao meu coração que teria pessoas aqui nessa noite que estão com medo. Medo de fazerem coisas. Medo de mudarem processos. Medo de tomar decisões. Medo de se posicionar. Se você é uma dessas pessoas, ou se você é essa pessoa, eu te convido a vir aqui na frente. Não é vergonha, irmãos. Não é. Você é livre. Mas Deus quer mudar esse quadro na sua vida. E você precisa tomar uma decisão de fazer algo diferente, algo novo. Tem alguém aqui que tem passado por algum momento de medo? Independente de